Está no ar mais um videocast do nosso multicanal Quero Me Cuidar. Toda semana tem conteúdo novo no YouTube e também a gente está sempre com pílulas de conteúdo aí e dicas no nosso Instagram, @Quero Me Cuidar. Toda semana um assunto diferente, mas sempre com uma visão sistêmica do corpo como um todo. E dia 19 agora de maio é comemorado o Dia Mundial da Medicina de Família e Comunidade, que é uma especialidade médica. E por isso eu convidei aqui um médico de Medicina e Família e Comunidade para explicar para a gente um pouco, até para entender. Doutor Mark, seja muito bem-vindo. E é verdade isso mesmo, que muita gente não sabe que essa é uma especialidade médica? É verdade, muita gente não sabe. Quero agradecer o convite e dizer que essa especialidade medicina de família e comunidade, ela inclusive resgata um pouco aquele passado onde os médicos às vezes iam a cavalo atender as famílias no meio rural, não é? E não se atendia a uma única pessoa, atendia a família como um todo. E aquele médico, ele ficava acompanhando a família ao longo de anos a fio, com uma expertise, com uma inteligência médica muito focada nas características genéticas, inclusive, daquela família, podendo intervir de forma muito mais qualificada, ou seja, uma ação também de muito forte impacto preventivo, evitando doenças e tratando as doenças que apareciam e evitando a disseminação de doenças, não só dentro da família, mas também para a comunidade que a cercava. Então era um médico que conseguia se antenar com a primeira ocorrência, às vezes, de um surto de doença ou de uma epidemia, e ele poderia lançar uma série de medidas preventivas para que aquela comunidade ao qual ele estava vinculado, trabalhando, não adoecesse. E esse cenário acabou mudando hoje na contemporaneidade. Isso, o mundo contemporâneo, ele se urbanizou e as especialidades médicas outras, elas foram ganhando corpo, foram ganhando terreno. Então, é muito mais fácil a pessoa compreender que existe uma especialidade de cardiologia, de gastroenterologia, de pediatria, etc. Não é? Só que o médico de família e comunidade, enquanto especialista, ele não vai ter, por exemplo, uma restrição de faixa etária. Ele vai atender desde o que a gente brinca, do mamando ao caducando. Não é? Então, não tem uma restrição. Por exemplo, é uma criança de 6 meses que precisa ser atendido, será atendido. É uma gestante, é um adolescente, é um adulto, é um idoso. Não importa a fase da vida, não importa o perfil de adoecimento ou o tipo de prevenção que se precisa. Não importa, por exemplo, se precisa ser vacinado ou se precisa tomar uma vacina, ou um soro, ou até mesmo uma vitamina. Não importa, qualquer que seja o processo de promoção da saúde, de prevenção de doença, o médico de família e comunidade vai estar ali aportando as suas orientações no foco da atenção primária à saúde. E o que é diferente de um clínico geral? Muito bem. O clínico geral pode ser aquele recém-formado, um médico que já está graduado, ele tem o seu diploma de médico, mas ele às vezes ainda não teve a oportunidade de fazer uma residência médica ou fazer uma especialização seguida de uma prova de títulos, não é? Então, é aquele profissional que ele está habilitado para atender as pessoas, mas que ele não vai ter, de repente, o enfoque da longitudinalidade. O que é isso? É esse processo de acompanhamento ao longo do tempo daquele indivíduo, daquela família inserido numa comunidade onde existem fatores ambientais que interferem na saúde das pessoas, fatores genéticos, que hoje nós temos uma gama muito mais ampla de possibilidades de conhecimento e de intervenção. Legal, então tem essa visão como um todo, né? Pode pegar aí, como você falou, várias faixas etárias, diferentes indicações, mas o que tem assim na parte peculiar? Porque as especialidades, querendo ou não, cada uma, por mais que todas tem que olhar também o indivíduo como um todo, né? Um cardiologista não pode simplesmente também olhar somente a área dele, vai considerar como um todo, mas ele tem
uma linha. Qual que é essa peculiaridade quando se fala da especialização de medicina de família e comunidade? Ela tem como grande peculiaridade a estratégia de atendimento realmente integral, com caráter preferencialmente dentro da visão brasileira de estratégia da saúde da família e comunidade, não é, que todo mundo conhece como saúde da família, você ter uma interação extremamente ampla com enfermeiros, técnicos de enfermagem, com dentistas, todos os profissionais, incluindo nutricionista, fisioterapeuta, que vão estar atuando articulados na atenção básica, não é? Ou seja, dando aquele primeiro atendimento. E que a peculiaridade adicional é que a tendência é de conseguir resolver, ou seja, resolutividade de cerca de 80 a 90% de tudo que é trazido de demanda dessa pessoa ou dessa comunidade. Ou seja, uma pessoa chega para um atendimento, a perspectiva de resolver aquele problema geralmente alcança em torno de 80 a 90% quando a pessoa é abordada pelo médico de família e comunidade. Isso é muito interessante, porque inclusive planos de saúde começaram a perceber isso e contratar os médicos de família e comunidade para estarem à frente desse processo de acompanhamento. Um dos exemplos é a CACI, que é um plano muito conhecido por estar atendendo pessoas vinculadas ao Banco do Brasil. A CACI faz isso há décadas, ou seja, contrata os médicos de família e comunidade. Se ele resolve de 80% a 90% de todas as ocorrências, evita-se, por exemplo, de acionar uma especialidade que seria desnecessário, ou que o próprio indivíduo não saberia, de fato, leigo, Para qual seria a especialidade procurar. Então, às vezes, ali, naquele primeiro contato com o médico de família e comunidade, aquele problema que a pessoa estava buscando uma solução já é equacionado, com eventuais pedidos de exames laboratoriais, de exames complementares, exames de imagem, a possibilidade de fazer check-ups, não é, de caráter preventivo, para avaliar como é que está a questão do coração, se tem uma anemia, se tem ali uma pneumonia, se tem alguma infecção ou alguma lesão de pele. Então, assim, é uma gama obviamente muito ampla dentro da atenção primária. Ou seja, a necessidade de uma cirurgia avançada, a necessidade de um exame extremamente sofisticado, às vezes esse indivíduo ele vai precisar de um acompanhamento de fato com um especialista da área. Eu dou sempre o exemplo dos oftalmologistas, não é? Como é que eu vou saber se a pessoa está precisando de fato usar óculos ou não? O médico de família e comunidade pode fazer alguns testes e detectar que tem ali algum problema de vista. Mas a escolha de um óculos vai ser o oftalmologista, né, ou de uma lente, vai ser o oftalmologista que vai poder dizer. Inclusive, diagnosticando às vezes mais de um problema de vista. Exemplo, miopia e astigmatismo. Às vezes são doenças do olho que estão juntas, estão caminhando juntas. E o aparato tecnológico do oftalmologista permite discernir isso e escolher ali, prescrever a lente mais apropriada. Mas o médico da família e comunidade, ele pode detectar, por exemplo, uma criança que está tendo dificuldade de aprendizado. E essa dificuldade ele pode rastrear sobre inúmeros aspectos. Nós sabemos que mais de 20% das crianças brasileiras hoje, na faixa escolar, elas estão com anemia. E a anemia pode baixar o seu rendimento. Mas problemas oftalmológicos também podem baixar o rendimento. É aquela criança que não está enxergando o quadro negro direito, que não está vendo as ilustrações direito e, portanto, ela não consegue ter bom desempenho nas provas, nas avaliações da escola, às vezes correndo o risco até de repetência. Legal. Então a gente pode dizer que é uma especialidade que pode ter tanto como a base, né, ser a primeira que o profissional faz, mas a gente também às vezes vê o contrário. Por exemplo, ginecologistas que também vão fazer medicina de família e comunidade para dar essa visão mais ampla. Qual que é a linha, assim, qual que é a tendência que você vê muito comum dentro dessa sua área? A gente vê enquanto espectro, enquanto
amplitude de atuação, pensa numa atenção primária que a comunidade está ali ao redor, em que 100% das mulheres em idade fértil, tá, deveriam, por exemplo, fazer um preventivo do câncer de colo de útero. Quem deveria colher esse preventivo? Um médico de família e comunidade. Ou seja, o ginecologista poderia ficar reservado ao ser identificado, por exemplo, uma lesão no colo do útero que precisa de um exame mais sofisticado, chamado, por exemplo, de colposcopia, onde você vai usar uma lente de aumento, você vai usar uma série de substâncias, vai aplicar no colo do útero. De repente, o ginecologista ele pode assumir, de fato, essa medida de buscar um diagnóstico mais preciso do que efetivamente está acontecendo no colo do útero. É uma lesão precursora de câncer de colo de útero? Já tem um câncer instalado? Vai haver a necessidade de uma cauterização, da retirada do colo do útero ou do útero inteiro, uma esterectomia? Obviamente que esses casos serão reservados para o especialista ginecologista. Agora, é óbvio, a saúde da mulher, se um ginecologista ele gosta de atuar também no campo da pediatria, da clínica médica, ele pode atuar como médico de família e comunidade dentro da estratégia saúde da família. Isso não é um impeditivo. Inclusive, gosta-se muito que nessas lógicas de estratégia de atenção primária à saúde, as especialidades ditas básicas estejam fortemente inseridas, ou em corpo de supervisão, que vão dar suporte para o médico da família nessas ocorrências ali em que precisa do especialista. E quais seriam elas? Ginecologia obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral, que é importantíssimo, e pediatria. São 4 especialidades médicas, todas elas são especialidades médicas, que podem dar suporte, dar apoio, seja provisório, para identificar um diagnóstico um pouco mais difícil, mas que também precisa de um acompanhamento, que a pessoa às vezes tem uma doença crônica, uma doença degenerativa, mas que ela não precisa estar, por exemplo, todo mês, toda semana, ou todo bimestre, ou todo trimestre, com um especialista. Ela já está com um quadro estabilizado, ela está com a doença controlada, e muito vem à cabeça da gente quando se fala de pressão alta, diabetes e algumas outras doenças, como artrose, onde eu não precisaria, por exemplo, se não é uma artrose muito grave, eu não preciso do acompanhamento do ortopedista ou do reumatologista ali com tanta frequência, não é? Não haveria essa necessidade. Na ocorrência de uma complicação, de um sintoma novo, de um sinal novo desse adoecimento, aí a gente teria então a retaguarda do especialista, exatamente para prover essa atenção extremamente qualificada, para que o paciente possa recuperar a saúde ou que ele possa ficar ali com o máximo de qualidade de vida possível. Legal. E é muito legal você dar essa explicação, porque nós, né, como pacientes, às vezes é difícil até entender, qual profissional eu procuro, até porque as doenças estão muito relacionadas uma com a outra, a gente não consegue separar tanto as áreas, né? Mas eu vejo, doutor Mark, que ainda eu não sei se é pouco falado, pouco assim, não é tão óbvio pelo nome, né? Porque que ainda tem essa grande dificuldade ainda, porque eu imagino que você deve receber alguns pacientes ou sentir isso de uma forma geral, que as pessoas ainda sabem pouco quando se deve procurar um médico de família e comunidade. É verdade, a lógica do cuidado longitudinal, eu acho que ela faz toda a diferença. E hoje, procurar um médico de família e comunidade pode representar, por exemplo, uma maior facilidade de identificação até de problemas de ordem genética. Hoje nós temos painéis de investigação desse quesito, não é? Que interfere, aí a gente poderia falar em cerca de 23% dos adoecimentos. A genética fala muito alto.
Existem testes genéticos hoje que não precisa nem coletar sangue, que você pode coletar material raspado da parte de dentro da boca, da mucosa oral, em que o próprio paciente pode fazer isso sem problema nenhum, às vezes enviando pelo correio, com muita facilidade, não é? Como exemplo do Full DNA, onde você tem uma ferramenta extremamente ampla, onde você pode detectar tendências de adoecimento, inclusive para o futuro. Vamos pensar assim, tendência para Alzheimer, tendência para algum tipo de câncer, que você, por ter, de repente, menor tendência, uma média tendência, uma alta tendência, você pode ser direcionado a uma alimentação mais saudável, você pode se direcionar a uma suplementação específica e você, mesmo tendo uma tendência genética mais elevada, você está se protegendo efetivamente desses agravos à saúde, dessas doenças. Quando o médico da família entra nesse circuito, vão sobrar poucos casos em que a gente, de fato, vai precisar de um geneticista, que seria um médico especialista no campo genético. Ou seja, um médico de família ele pode trabalhar articulado e, eventualmente, o geneticista vai cumprir um papel estratégico de dar cobertura para aqueles casos de doenças genéticas raras, inclusive, que o acompanhamento tem que ser estreito e extensivo, mais uma vez, à família. Porque se é um problema de ordem genético, pode ter ali mãe, o pai, os avós ou até mesmo os bisavós tendo genes que comprometeram a saúde deles e eles nem ficaram sabendo, ou que esse indivíduo agora, que é uma criança, um adolescente, um adulto, pode passar para os seus descendentes, seus filhos, seus futuros netos e por aí vai. Então, o médico de família e comunidade, ao identificar esse processo, ele atuando junto com o geneticista, por exemplo, ele pode ampliar o leque de investigação para a família e o geneticista já poder avaliar os exames que chegam, se existem alterações ali identificadas, né? E propor, inclusive, um planejamento familiar que o médico da família faz cotidianamente, não é? Uso de métodos para não engravidar ou até favorecer a mulher engravidar, o geneticista ele pode fazer orientação também sobre isso, né? Existe ali a detecção de um gene, de um problema no DNA da pessoa que ela deve ter alguns cuidados, onde o parceiro ou a parceira deve ser também analisada do ponto de vista genético, para evitar o quê? Aquelas ocorrências de doenças que o traço genético de pai e de mãe tem que existir para eventualmente um filho apresentar a doença. Então veja que essas múltiplas conexões, elas se dão e o médico da família e comunidade, ele pode ser um pouco fio condutor desse acompanhamento que envolve prioritariamente a ideia de cuidado. Ou seja, a gente não vai estar atuando só apagando o incêndio, por exemplo, que é fundamental também. Veja, uma pessoa está numa situação de urgência. Crises, né? Está numa crise, ela acha inclusive que ela infartou, não é? A gente vai ignorar a existência de hospitais, de exames sofisticados, inclusive do ponto de vista não só laboratorial, mas de imagem. Intervencionista mesmo, né? Às vezes a pessoa vai precisar, de fato, de colocar um stent. Quem vai colocar não é o médico de família e comunidade, mas veja, a pessoa está ali, às vezes próxima do médico de família, ele pode fazer um discernimento, inclusive. Não, olha, isso realmente pode ser o que você está suspeitando, um quadro de infarto, ou não. Não, olha, isso aparentemente é um problema de ordem mais muscular. Vamos também fazer uma investigação outra aqui. Não está com a verdadeira cara, não tem os sintomas, não tem os sinais do infarto. Às vezes só isso já tranquiliza tanto a pessoa, já tira aquele quadro de ansiedade que ela fica, não é? De um adoecimento que ela não está compreendendo muito bem o que está acontecendo. Então, esse primeiro contato, vamos assim dizer, mais qualificado,
Porque o médico de família e comunidade, ele aprendeu essa lógica de uma ação mais longitudinal, ou Não. seja, não é um acompanhamento pontual. É uma forma da gente entender isso. Não é a foto do cliente, é um filme do cliente. É um acompanhamento durante um período maior. E com essas nuances, né? A nuance que eu atendi um problema na unha da avó, atendi um problema idêntico no pai e agora chega o filho com problema na unha. Eu já tenho esse lastro com investigações preliminares, com a característica da lesão na unha, assim, muito parecida com as doenças anteriores, que foram tratadas e solucionadas com determinado medicamento. Eu já tenho o rastro do processo. De repente, essa pessoa não precisa se submeter a uma série enorme de investigações, atrasando o tratamento. Ela pode, de repente, já ser tratada por esse conhecimento estratégico. Ou direcionada para um especialista, caso, né, seja algo específico. Isso, exatamente. Legal essa colocação, até de trabalhar a prevenção e o acompanhamento, porque quando a gente vê, até culturalmente, a gente faz isso na infância com as crianças, né? A criança nasce, você faz ali o pediatra inicial e você acompanha. O pediatra faz esse trabalho de acompanhar, é da nossa cultura. Aí vem a adolescência, vem o adulto, é como se a gente encerrasse esse acompanhamento, essa prevenção, e é aí que entra o médico de família e comunidade. Então é como se a gente tivesse perdido essa cultura de dar essa continuidade. Isso, exatamente. Então, quando a gente vai pensar no acompanhamento da criança, será que a gente precisaria efetivamente do pediatra para, por exemplo, fazer uma puericultura convencional de uma criança que não está doente? Ou seja, a criança está normal, está se alimentando normal. Então quer dizer que ela não pode pesar, medir, ser submetida a alguns testes, por exemplo, de ordem neurológica mais simples, acompanhamento do desenvolvimento, né, da cognição, de uma escuta qualificada da mãe, do pai ou do responsável. Ela só não pode ser vacinada da unidade de saúde, não é? Por um médico de família. Ela precisa realmente do pediatra. E aí a gente começa a entender que a forma como o modelo de saúde brasileiro, o sistema de saúde brasileiro está organizado, será que eu precisaria sobrecarregar tanto a porta de entrada da pediatria? Talvez não. Uma criança saudável, ela pode ser acompanhada, inclusive com acesso para a família de programas como Bolsa Família, onde o pediatra pode ser acionado em momentos específicos. Será que, por exemplo, uma criança que está com o nariz com uma pequena coriza, essa criança precisa ir no pediatra? Talvez não, o médico de família e comunidade possa atender. Então é como se a gente estivesse usando até, não errado, mas como você falou, sobrecarregando uma especialidade médica, que é a pediatria, que poderia estar sendo usada ainda de forma mais eficaz. Então já deveria vir essa cultura, esse acompanhamento de explorar mais, usar mais o médico de família e comunidade desde antes, mas dá conta? Tem demanda também? Isso aqui é muito importante. Quando se fala de demanda, a gente vai sempre trabalhar a ideia de que, para evitar que os pronto-atendimentos, pronto-socorros, emergências, SPAs, não fiquem lotados de pessoas que poderiam estar sendo assistidas, inclusive mais próximo das suas residências, veja o quanto eu posso desafogar o sistema de saúde quando essa rede está bem estabelecida. Onde os médicos de família e comunidade, eles podem ser parte da porta de entrada do sistema. Ou seja, eu não preciso levar uma criança, que é o exemplo agora dado, para um pronto atendimento. Eu posso ver se há possibilidade de um encaixe para um atendimento ambulatorial na unidade de saúde da família, na unidade básica de saúde, ali pertinho da minha casa. Olha que eu evito de pegar um ônibus, me deslocar de carro, usar um aplicativo de transporte, não é? Pegar uma moto, que às vezes fica até perigoso com uma criança, e eu tenho ali uma acessibilidade muito maior. Então, estou trabalhando com a ideia de acesso. O médico de família, ele amplia acesso.
Como ele tem essa resolutividade de 80% a 90%, qual é a chance de um problema ali detectado precocemente pela mãe, pelo pai, pelo responsável, de ser resolvido dentro dessa perspectiva? É muito grande. Nem que sejam medidas de caráter até paliativo, já com solicitação de exames, com a exclusão de alguns diagnósticos, e, se for o caso, até um encaminhamento sim para o pronto atendimento, mas com encaminhamento formal, para que aquela criança tenha, inclusive, prioridade de atendimento, já que tem uma suspeita diagnóstica de uma doença de relevância. Por exemplo, imagina que tem 20 crianças na fila para serem atendidas no pronto atendimento. E tem uma criança com suspeita de meningite, que precisaria, de repente, ter um acesso ali mais rápido. Até explicar, até essa criança ser classificada e tal, pode demorar muito. Quando ela está com encaminhamento, já com uma suspeição, ela já está medicada preliminarmente, isso pode acelerar e evitar o quê? Complicações, evitando, portanto, inclusive, óbitos, mortes, que são totalmente desnecessárias, que seriam prevenidas, não é? Além disso, nós teríamos o quê? A chegada de indivíduos, não só crianças, mas também gestantes, puérperas, que foram aquelas mulheres que tiveram os seus bebês há pouco tempo, elas com a oportunidade real de já estarem com todo um controle de saúde estabelecido e levar ao especialista já investigações preliminares. O que significa isso? Por exemplo, uma gestante que vai para o especialista ginecologista obstetra já com seu cartão, não é? Da mulher, o cartão da gestante, o cartão da grávida, onde ali já tem as vacinas que ela deveria ter tomado, né? Já tudo descrito, com peso, com altura, com a pressão aferida, com diagnósticos preliminares, com os fatores de risco identificados, como, por exemplo, uma grávida que fuma, o risco dela e do feto é maior do que uma mulher que não fuma, não é? Então, quando está isso tudo já mapeado, com consultas de pré-natal já executadas, com medida de fundo de útero, quando você já tem ali uma série de análises realizadas, quando o ginecologista pega esse cartão da gestante, esse ginecologista pode ser, inclusive, muito mais ágil. Ele pode atender com maior velocidade. Ele já tem ali como se fosse... Já vem com uma triagem, né? Já vem com uma triagem. E isso vai favorecer o quê? Esse ginecologista fazer diagnóstico, propor tratamento e, se for o caso, até uma investigação complementar. Legal. E você deu exemplo, até pela sua experiência, né? Tanto de já ter trabalhado na saúde pública e hoje está trabalhando na saúde privada, mas a gente vê assim que independente do modelo, apesar de ser diferente na prática, né, a execução ainda é uma questão até cultural e de modelo de sistema mesmo, em que não fica tão claro para o próprio paciente ou para a própria forma de se encaminhar de como que essa especialidade médica pode estar trabalhando ali nesse momento de prevenção inicial e junto com as outras especialidades. Então, é complexo. Sem dúvida é complexo, e para tal, a Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade é um dos instrumentos onde essas novas tecnologias, os novos tratamentos, eles vão sendo incorporados de forma gradativa, onde o médico de família e comunidade ele vai se apropriando, tendo protocolos, tendo opções medicamentosas, onde ele tira uma carga grande, um peso muito grande para o especialista, tá? Faz o que foi dito, essa espécie de triagem, primeira abordagem, não é? E com isso, as pessoas são melhor assistidas. Então, quando a gente começa a trabalhar a ideia de qualidade da assistência, é muito melhor você ter um organismo sistemicamente melhor preparado, melhor municiado, com doenças já instaladas, crônicas, degenerativas, controladas, evitando o quê? Evitando desfechos negativos, simplesmente às vezes por falta de uma vacina. Imagina o que é hoje uma criança, tá, brasileira que está muito bem, obrigado, na escola, e por um lapso de vacinação,
por contato com uma criança japonesa, por exemplo, ela desenvolve sarampo. O sarampo é uma doença altamente transmissível, mas ela é imunoprevenível. Às vezes a falta do acompanhamento com o médico de família e comunidade, que vai pegar o cartão ali, vai aproveitar a oportunidade. Acho que é uma das grandes palavras que resume a prática da medicina de família e comunidade é oportunidade não perdida. Então, oportunidade. Ou seja, ela foi para fazer pesagem e aferição de altura. Legal. Mas pode aproveitar para vacinar. Pode aproveitar para ver que tem ali uma lesãozinha na pele que ninguém percebeu. Nem os pais perceberam, nem a própria criança. Já entra com uma ação preventiva, né? Já entra ali com um diagnóstico, com um tratamento. Às vezes é uma coisa relativamente simples, que com uma pomada que tem na unidade básica de saúde já resolve. Ou com uma prescrição que você chega em qualquer farmácia que está ali à disposição e você já consegue empreender um tratamento de algo que está ali incipiente, não está afetando a pessoa, não está nem gerando sintoma. E isso é tão importante que hoje o que a gente observa bastante nas publicações, nos artigos científicos, e veja que essa não é uma especialidade exclusiva brasileira, né? Nós temos sociedades constituídas de medicina de família e comunidade pelo mundo inteiro, inclusive. Ainda esse ano de 2023, em setembro, ocorrerá um congresso de caráter ibérico, ou seja, vai acontecer em Santo Domingo, né, em Punta Cana, um congresso que vai reunir médicos de família e comunidade das Américas, de Portugal, da Espanha. Trazendo essas discussões. Né? Exatamente aumentando esse espectro de atuação. É um desafio ainda, então. E é um desafio, sem dúvida, porque nenhuma especialidade médica pode se dar ao luxo de ser estanque, de não incorporar novas tecnologias, novos saberes, novas propostas de atuação, não é? Por quê? Porque essa tecnologia, que a gente vê inclusive com a inteligência artificial hoje muito forte e cada vez maior, nos aponta que tendência? Uma tendência de mais autocuidado. Mas esse autocuidado ele deve ser direcionado pelo profissional especializado, pelo profissional de saúde, em que as pessoas possam ter um direcionamento, inclusive, para outros campos do conhecimento de saúde. Às vezes a pessoa precisa, sim, de uma abordagem interdisciplinar. É o fato da nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do enfermeiro, físico, né? do educador físico, e tantos outros profissionais, o terapeuta ocupacional, que vão ter um papel estratégico, às vezes na prevenção, mas também na reabilitação, não é? E aí esse conjunto de profissionais, ele pode ficar sendo muito mais útil, não é? E ele pode estar também se envolvendo nesse processo de prevenção, por exemplo, e evitando aí sequelas, né? Que todo mundo quer evitar sequela. Aceitar estar doente ou ficar doente, eu acho que a maioria das pessoas, de certa maneira, aceita pela nossa condição humana. Mas assim, a gente ficar sequelado por causa de uma doença que poderia ser melhor controlada e debelada, aí as pessoas já ficam, né, achando o seguinte: nossa, demoraram demais para abordagem. E é isso que, de certa maneira, esse avanço científico que está aí envolto também nas publicações nacionais e internacionais da medicina de família, que vão, por exemplo, como foi publicado recentemente, como que o médico de família e comunidade vai prescrever antipsicóticos. Por exemplo, como é que o médico de família e comunidade acompanha um paciente com esquizofrenia? É possível isso? Ou só o psiquiatra que pode prescrever para uma pessoa com esquizofrenia? Quem que vai acompanhar esse paciente lá na ponta dos serviços de saúde? Dá para fazer telemedicina? Dá para fazer telesaúde? Onde eu estou consultando aqui um paciente e tem do outro lado da tela um especialista na área? Então, por exemplo, eu estou numa região da Amazônia, eu tive o privilégio de atender no interior da Amazônia. Então, tenho algum agravo à saúde de um paciente ali
que eu não tenho as ferramentas para diagnóstico e não tenho a expertise, a experiência para atendê-lo. A gente vai, abre um processo de teleconferência com um especialista que poderia estar em Manaus, poderia estar na capital paulista, poderia estar num grande centro especializado, e a gente examinando o paciente, passando uma série de informações, isso é previsto em lei, isso é algo regulamentado. Esse grande especialista, ele pode não só fazer o diagnóstico, mas fazer uma propositura de tratamento que o paciente não precisa, por exemplo, se deslocar para um grande centro, atrasando diagnóstico e tratamento. É como se houvesse uma tendência em que as especialidades trabalhassem mais juntas e menos separadas mesmo, assim. Isso? Isso, nós temos então possibilidade de usar recursos tecnológicos para que nos aproximem, né? E que a gente, por exemplo, evite exposição de pacientes, inclusive em momentos de pandemia. É possível fazer com que o paciente não precise ir para o hospital? Olha que vantagem competitiva desse paciente. Não, ele pode ser muito bem atendido e não necessitar de um hospital que está totalmente lotado, que ele vai ficar do lado de fora do hospital esperando ali desafogar o serviço, desafogar ali, não tem nem onde ele sentar na recepção do hospital, não é? Então, imagina o quão maravilhoso é essa descentralização. Então, medicina de família e comunidade pode estar articulado com uma outra palavra: descentralização dos serviços de saúde. E sem perder qualidade. Veja, por quê? Porque esses aparatos tecnológicos nos conectam, nos favorecem, coisa que lá atrás, no passado, na verdade, ficava um problema insolúvel, muitas das vezes, né? Então, essa interação. Quanto mais o médico de família consegue interagir, melhor. Por exemplo, um paciente faz uma cirurgia especializada, mas esse cirurgião, ele vai ficar visitando o paciente em casa? Outra palavra estratégica da medicina de família e comunidade: visita e consulta domiciliar. Nós vamos lá no domicílio da pessoa, entender quais são os condicionantes ali naquela residência que podem gerar ali uma doença, um acidente. Quantas crianças foram queimadas por uma panela que caiu do fogão em cima da criança? Não é porque o cabo da panela estava para fora do fogão. E isso, de repente, passou desapercebido. Enquanto uma criança não foi queimada com água quente do feijão, ninguém deu bola para isso. Às vezes, a visita do médico de família no domicílio, com uma consulta ou não prevista, pode identificar: opa, cabo de panela, opa, um tapete no chão que o idoso pode ter uma queda e quebrar ou se submeter ali a alguma fratura. E até os hábitos juntos, né? Porque a gente vê que, principalmente quando se fala em idoso, o estilo de vida da família como um todo pode facilitar e pode dificultar um tratamento. Então, só o médico sozinho também, só a prescrição, só o especialista não consegue. Então, esse olhar também para a família acaba ajudando nisso. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, um médico de família e comunidade, obviamente com autorização da família, ele abrir a porta da geladeira, ele pode fazer inclusive uma checagem. Aqui se come saudável ou não? Pelo tipo de alimento que tem na geladeira, por exemplo, alimentos ultraprocessados, a gente sabe que aquela família ganha ali um risco maior de ter doenças do tipo câncer. Acho que a maioria não vai querer não, hein? essa visita não, vai entregar ali. Exatamente. Agora, olha que oportunidade interessante de repente trocar um alimento ultraprocessado com gordura trans, tá? Por um alimento do tipo fruta, verdura, legume, um tubérculo estratégico como o inhame, que muita nutricionista, até as nutricionistas estão fazendo isso, né? Se aproximando mais da rotina, da casa, da ida ao supermercado, da ida à feira, né? Porque a gente vê como que a alimentação tem sido cada vez mais vista pela própria área médica como um todo. E a gente agradece muito, doutor Marques, sua participação. Deu para dar apesar de ser um assunto complexo, porque envolve o cuidado como um todo, tanto o cuidado pessoal que vem da pessoa, mas quanto o cuidado proposto pelo próprio sistema de saúde, seja ele privado ou seja ele público. Então, acho que ajudou a gente a ter uma visão, a entender os desafios, as perspectivas, os caminhos possíveis, né, que pode seguir para
ajudar as pessoas, a sociedade como um todo. Queria que você fechasse aí com as considerações finais e até falasse um pouquinho do futuro, assim, da perspectiva do caminho da medicina como um todo, mas pegando esse nicho do médico de família e comunidade. Maravilha. A medicina de família e comunidade, portanto, ela vai estar muito preocupada com a ambiência, que seria uma outra palavra-chave, ou seja, o ambiente onde nós estamos. Só que agora, principalmente atrelado a uma ideia desse avanço tecnológico, onde o transhumanismo vai ser também uma palavra de ordem, ou seja, nós não estamos mais simplesmente soltos no planeta. Nós agora temos ferramentas como smartphone que nos tornam uma espécie de ciborgues. Esse é o nome mais correto. A gente tem um ferramental que a gente extrapola aqueles filmes de ficção científica onde o ciborgue é entendido como um braço mecânico. Isso também já é possível. Uma pessoa que teve uma amputação de perna, de braço, de alguma estrutura do corpo, ela já pode ter uma estrutura dita mecânica ali, fazendo a substituição. Tanto isso é verdade que hoje nós temos Paralimpíadas com desempenhos extraordinários. Quando você vai ver, o corredor ele não tem uma perna, então ele tem uma órtese, uma prótese ajudando ali no processo dele na corrida. Então, a medicina de família e comunidade nesse contexto, ela vai apontar para onde? Qual é o futuro? O futuro é cada vez a gente intervir mais, inclusive no DNA. Essa é a novidade. Vai chegar um determinado momento que não só cobaias do tipo ratinho, do tipo camundongo, do tipo coelho, porco ou macaco, vai ser submetido a mexidas, mudanças no DNA, tentando sanar aquilo que é uma fragilidade orgânica e vai, em poucos anos, eu arriscaria, como os grandes especialistas hoje que trabalham com a ideia de transhumanismo, provavelmente daqui a cerca de 7 anos, pessoas com doenças graves, raras, que têm um forte impacto do DNA, vão poder ter uma mexida nesse DNA para além do que a gente já faz hoje. Hoje a medicina de família e comunidade já é capaz de mexer no que a gente chama de epigenética. A gente já é capaz de silenciar determinados genes, usando, por exemplo, vou dar o exemplo da vitamina D, silenciando oncogenes, genes que se expressariam e a pessoa estaria mais vulnerável a ter um câncer. E que você vê na história familiar dela que aquele câncer geralmente ocorre. Hoje eu uso ferramentas onde a pessoa recebe uma suplementação e ela pode estar eventualmente minimizando esses riscos. Além, obviamente, isso não descarta o acompanhamento com exames laboratoriais, com exames de imagem que forem necessários no processo. Seja, como você falou, no campo da saúde coletiva, pública, filantrópica, ou privada. Esse processo está todo dentro de uma coisa maior para o nosso sistema de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Legal, muito obrigada aí, muito conhecimento, a gente agradece mais uma vez a participação, então a gente vai estar sempre trazendo conteúdos assim, falando de futuro, falando de perspectivas, falando de desafios. Hoje a gente falou de uma forma mais geral, mas já vou deixar aqui o convite que a gente vai vir falar de doenças específicas, de questões específicas, até porque quando a gente olha o lado do paciente, a gente quer resolver aquele problema X, né? Mas essa visão da medicina de família e comunidade hoje ajudou muito a entender também que a gente pode ter esse olhar mais preventivo, pensando na pensando em ter uma vida mais longeva, com mais qualidade de vida, que esse é o objetivo do Quero Me Cuidar. Então, se você gostou do conteúdo, se você viu alguma coisa aí que pensou em alguém, encaminha o vídeo, compartilha, segue a gente também lá no Instagram, @quero me cuidar, e até o próximo conteúdo.